Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações, hoje e sempre. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que, assim como vocês, ainda sou um ser em evolução, com um longo caminho pela frente. Dizer que estamos aprendendo juntos um pouco a cada dia. E por isso a intenção de expor determinado assunto não é ensinar nada, mas sim tentar tocar o coração de vocês de forma a ajudá-los a refletirem e desejarem se aprofundar mais sobre o assunto. Este ano nós começamos uma nova experiência para definir a escolha do tema das nossas palestras. Partindo da leitura de um livro, nós esperamos ser intuídos, sermos inspirados pela espiritualidade fraterna sobre qual assunto deve ser abordado. Foi mais ou menos assim que eu entendi a proposta sobre essa nova dinâmica. Eu iniciei a leitura do livro Seara da Fé, de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, de Espíritos Diversos. E já em seu prefácio eu encontrei um alerta sobre as páginas de encorajamento, páginas de alegria, de paz e de amor que iriam conter na leitura. E conforme eu avançava nessa leitura, eu sentia a necessidade de falar mais uma vez sobre a caridade, um tema que já foi abordado por mim. Por isso mesmo ainda não estava convencido se seria esse o assunto inspirado para que eu falasse. Mas nesse mesmo momento, na sala ao lado de onde eu me encontrava, minha esposa, como alguns sabem é o meu tudo de bom, ela ouvia uma radionovela, que no início daquele capítulo falava sobre a vingança. Falava em como quem a ela se entrega demonstra o indício do seu atraso evolutivo, uma vez que vingar-se é para nós o contrário da prescrição de Cristo, que nos disse para perdoarmos os nossos inimigos. Falava lá também como de fato é pesaroso quando nós vemos que as mãos que apertaram as nossas, que caminharam conosco, se recusam a fazê-lo novamente, em especial quando se trata de amigos mais próximos ou parentes que seguem na convivência familiar. Mas também dizia de como podemos afirmar que todo cristão que pretende hoje achar-se no direito de vingança, ele seria indigno até de figurar como seguidor de Cristo. E seria indigno do ensinamento de Cristo que diz que fora da caridade não há salvação. Então estava aí novamente o assunto se apresentando e confirmando o tema principal desta noite. Comentei com ela sobre o ocorrido e como não estava ainda seguro falar sobre isso, para não ser tão repetitivo, né? Então ela me lembrou do que eu acabara de ouvir e de como da caridade vertem outros sentimentos que vão além da doação material. Da caridade transbordam sempre boas energias e boas ações. A caridade, ela se manifesta por vários caminhos. Porém, a mais efetiva e transformadora é por intermédio da ação. E se olharmos por essa ótica, o oposto da caridade é a nossa omissão, é a nossa crítica vazia, quando nós só falamos mal e não fazemos nada para mudar a realidade. Então, caridade é ação, caridade é agir. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, temos a pergunta de qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Primeiramente, cabe aqui para nós observar que Kardec indaga aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. Não no sentido da caridade para mim, para ele ou para qualquer um de vocês. Somente o sentido da palavra para Jesus, né? E a resposta que ele obtém é que a caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência para as imperfeições dos outros e é o perdão das ofensas.
O amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, fazer-lhe todo o bem, aquele bem que desejaríamos que fosse feito para nós. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, como eu vos amei. Esse é o sentido das palavras de Jesus. A caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, de nossos iguais ou superiores. A caridade nos pede sermos indulgentes, sermos misericordiosos, porque temos a necessidade de perdoar. E ela nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos com um excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar tanto com ele. Entretanto, quanto mais a sua posição é lastimável, mais nós devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, ele procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. Com essa definição, nós concluímos que não basta só fazermos doações. Muitas vezes, essas doações também limitadas àquilo que nos sobra. Mas sim que da caridade deve transbordar o amor ao próximo, através de muitas ações como o perdão, como a verdade, a paciência, como a afetividade, o respeito, a humildade, a compaixão, a compreensão, a generosidade, entre tantos outros sentimentos e tantas outras ações. E todas essas ações vão nos ajudar a confrontar as nossas más tendências, vão nos ajudar a confrontar o preconceito, a crueldade, a crítica, o desprezo, o rancor, o egoísmo. O egoísmo que, segundo os espíritos, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve eliminar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. As boas ações vão nos ajudar a confrontar também o nosso orgulho. O nosso orgulho, que é incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto os físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente. E como eu falei no começo, sobre a radionovela, como eu citei, ela falava sobre o sentimento de vingança. Jesus também nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Ora, amar um amor pelos nossos inimigos, ele é até contrário às nossas tendências naturais. Muitas vezes essa inimizade ela provém de uma falta de simpatia entre os espíritos, que já vem de outras experiências terrenas. Assim fica difícil de ter para com o inimigo um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que amar os nossos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. E pela vingança, essa nossa má tendência, vamos nos colocar abaixo deles. A verdadeira caridade, ela é sempre boa, ela é benevolente. Tanto está no ato, quanto na maneira de como a fazemos. Porque se nós prestamos um serviço com delicadeza, com cuidado, com carinho, ele vai ter um duplo valor para quem está recebendo.
Mas se a gente faz essa caridade com arrogância, com prepotência, nós podemos até satisfazer a necessidade de quem está recebendo, mas com certeza não vamos conseguir tocar o coração dessa pessoa. E também a gente precisa observar que o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Pois se a gente vê, no início, o homem, ele não tem senão instintos. E quando ele é mais avançado, corrompido, ele passa a ter sensações. Mais instruído e purificado, ele vai passar a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas aquele amor que trazemos no nosso interior, esse sol que brilha dentro de nós. Então, somente se dá aquilo que se possui. E se eu tenho tido dificuldades em dar amor, eu devo observar o que está me faltando para amar. Por outro lado, também nós não podemos exigir o amor do outro se ele ainda não sabe amar. Não podemos exigir respeito e consideração de criaturas que não atingiram esse ponto delicado do sentimento chamado amor. Sempre quem dá carinho recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de acordo com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Então temos de entender que há diversidades de evolução no planeta. Há homens que mal saíram da primitividade e vivem na sociedade moderna, ensaiando seus primeiros passos para atingir essa sensibilidade amorosa. E nós? Estamos em que fase dessa evolução? O que temos nós para oferecer aos nossos semelhantes? No Evangelho, temos que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós temos conseguido traduzir as nossas palavras em ações? Ou temos simplesmente jogado as nossas palavras ao vento, inócuas para aqueles que realmente sofrem e necessitam do nosso auxílio? A caridade é algo tão fácil de praticarmos, pois existem diversos tipos de caridade para praticar no nosso dia a dia, diversas maneiras de ajudar o próximo. Eu trouxe algumas que, com certeza, podemos adaptar no cotidiano nosso. Cada um pode usar da forma que melhor encaixe no seu dia a dia. São essas as práticas que podemos fazer. Ligar para alguém que está passando por um momento difícil. Podemos ensinar algo que gostamos, como cozinhar, por exemplo, para alguém. Nós podemos cantar ou tocar para crianças e idosos. Podemos ajudar na arrecadação, na produção e na distribuição de alimentos aos mais necessitados. Nós podemos ajudar no ensino de matérias básicas para crianças e adolescentes que estão com dificuldades. Nós podemos fazer compras para alguém que não pode sair de casa, principalmente nesse momento de pandemia. Nós podemos ajudar na evangelização de crianças e de jovens. Nós podemos enviar mensagens e apoio para as pessoas em dificuldade. Podemos criar e distribuir currículos, compartilhar conhecimentos da nossa profissão com quem está procurando um emprego. Nós podemos também contribuir para um projeto de assistência a pessoas mais necessitadas, como órfãos, povos marginalizados. Nós podemos respeitar e defender todas as formas de diferença. Podemos ser gentil no nosso dia a dia, com um bom dia,
uma palavra amiga, um sorriso. Nós podemos ouvir atentamente quem está próximo a nós. Podemos combater atitudes ruins, como os preconceitos, a disseminação de informações falsas, hoje em dia tão em alta, né? Infelizmente, e tantas outras atitudes ruins que nós podemos combater. Nós podemos interceder junto a Deus pelos nossos irmãos, orar por eles, para eles, elogiar as características que admiramos das pessoas ao nosso redor, dar um abraço caloroso e sincero, embora ainda não seja aconselhável, mas podemos muito em breve poder dar esse abraço caloroso e sincero. Podemos encorajar as pessoas, dando suporte para que elas também alcancem os seus objetivos. E também nós podemos agradecer cada pequeno gesto que também fazem por nós. Vendo todas essas pequenas ações, eu lembro de uma série que há uns 15 dias nós começamos a assistir aqui em casa. Uma série que nós achamos genial, né? Eu não vou citar o nome de qual série é essa para não dar spoiler, né? Mas quem assistiu com certeza vai reconhecer. Nessa série, o protagonista, ele perde todo o interesse na vida após a morte da sua esposa. E diante disso, né, diante da morte da esposa, ele não se importava mais se ele ia magoar as pessoas, destratá-las, humilhá-las, né? Ele não se importava mais com a vida, com o que as pessoas pensavam sobre ele, o que as pessoas podiam fazer para ele, nada mais importava para ele. Ele achava que todas as pessoas eram pessoas tolas, sem sentido, né? Que não mereciam nenhuma atenção. E ele passou a viver, então, assim, por viver, né? Ele passou a viver esperando a morte, né? Esperando que a morte o alcançasse, né? Já que, embora ele desejasse, ele não tinha coragem de abreviar a sua vida. Mas aí, com o passar do tempo, ele começa a perceber que nem todas as pessoas são, como ele dizia, pessoas babacas, né? Ele falava que todas as pessoas eram assim. E ele começa a perceber que nem todas elas são assim, né? Ele começa a perceber que os outros também têm as suas lutas diárias, os seus problemas, as suas dificuldades, e que muitas vezes essas dificuldades eram bem maiores que as suas. E ele então começa a entender que pequenos gestos da sua parte, uma palavra, uma ajuda financeira, uma amizade, um abraço, pequenos gestos melhoram a vida dessas pessoas. Em contrapartida, ele começa também a entender que isso mexe com ele de uma forma positiva, que isso proporciona a ele pequenas alegrias, por menores que fossem, mesmo que não apagasse a sua dor, ele sente que a satisfação de fazer o bem está lhe trazendo de volta a razão de viver. Começa a perceber que a vida não é em vão. E a caridade, ela é assim. Ela transforma vidas. É algo que todos nós precisamos e todos nós podemos oferecer. Assim, a caridade também ela nos faz pensar em algo muito maior. Nos faz pensar em qual é o nosso papel no mundo. A descoberta de uma missão de vida, ela nasce do descontentamento com a nossa própria realidade e do desejo ardente de fazermos algo a mais pelo mundo em que vivemos. É o que nos satisfaz e nos preenche enquanto seres humanos.
é encontrar aquilo que preenche o nosso ser e nos inspira a sermos melhores a cada dia. Quando descobrimos o que faz pulsar mais forte o nosso coração, nós fazemos disso um projeto de vida. Ou seja, nós transformamos o desejo em ação, para que a missão se concretize. Podemos até compreender, assim, que a missão de vida ela é uma descoberta que vai partir dos nossos anseios pessoais, aliado a alguma necessidade que vai se apresentar em nosso caminho. Eu estou trazendo aqui um trecho base de um texto vocacional que eu achei muito interessante e muito verdadeiro. Ele diz que quem assume um compromisso de amor, lutando em prol de alguma causa justa, será farol de esperança na vida das pessoas, encontrando a sua essência, e essa é a verdadeira felicidade. Amar é a razão da nossa vida. É mais que sentimento ou emoções. Amar é compromisso, é decisão, é movimento livre e desinteressado na direção dos outros. É contemplar o mundo que nos cerca, guardar no coração, meditar sobre ele e agir de forma consciente e determinada na sua transformação. O texto ele nos fala de encontrarmos a verdadeira felicidade. E um dos grandes filósofos da nossa história já afirmou serem 3 os pré-requisitos para alcançarmos a felicidade, que é a consciência reta, a vida correta e o coração de paz. Isso significa que a nossa rota para a felicidade plena, ela passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e pela prática do amor verdadeiro ao nosso semelhante. E também devemos ter em tudo um brilho, um equilíbrio, porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença de caridade e paciência em nós mesmos. As 2 guardiãs capazes de garantir-nos o trajeto seguro e a chegada feliz. E a caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, como um farol de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, foi situado o coração, por estrela de amor, brilhando no meio. Então, entre a nossa cabeça, que pensa, que é o farol de luz, e que fazem as nossas mãos agirem, existe o nosso coração, que está lá brilhando, brilhando de amor, brilhando de bons sentimentos, vibrando com boas energias para o nosso semelhante. E para encerrarmos, vocês já devem ter ouvido sobre uma ideia inicialmente utilizada pelo matemático e meteorologista americano Edward Lorenz sobre o efeito borboleta. Ele propôs a metáfora de que o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Ou seja, a simples ação de uma borboleta bater as suas asas em determinado local irá desencadear uma reação em cadeia. Essa metáfora mais tarde seria a base, a base da teoria do caos. E disso nós podemos entender
que tudo que começa com um mal pequeno, ele pode se agravar para um mal maior. Assim como tudo que começa com um bem pequeno, pode nos transformar em um bem maior. Então, todo o bem que nós fazemos, por menor que seja, ele pode e vai transformar a vida das pessoas, que também vai transformar a nossa. E vai ser sempre uma corrente, gerando cada vez, aumentando cada vez mais essa corrente de bem. Vamos ser, então, ainda nessa experiência terrena, a fonte de luz e de caridade. Aquela fonte que transborda todos os bons sentimentos e boas ações em direção aos nossos irmãos, fazendo que consigamos ir transformando aos poucos esse nosso pequeno planeta azul em um planeta, em um mundo melhor para todos nós. Fiquem em paz, meus irmãos. Agradeço a atenção e que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a sermos esse farol de luz no mundo. Boa noite.